Bom, olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos falar aqui um pouco sobre as alterações histopatológicas referente a um agente viral muito importante para cães, canídeos e outras espécies em geral, né? Assim como em silvestres e filhotes, né? E logo após essa discussão vamos estar falando rapidinho sobre a patogenia, né? Um pouco sobre esses agentes, tá? Então, caso 1, né, 2019 a 208, que é o caso JPC 4130-570. Esse caso, ele trata de um canino, né, fêmea, filhote de 4 meses da raça Rhodesian Ridgeback, que também ele pode ser descrito como Rhodesia em português, né, e ele é conhecido popularmente como o leão da Rodésia, né? Então, assim, ele é uma raça de cão da antiga Rodésia, né, lá de Zimbábue, na África. É, o histórico, o histórico é que esse cão foi para emergência, ele tinha letargia aguda, né, ou seja, ele tinha anorexia, melena, e o exame de sangue tinha aumento de CK e das enzimas hepáticas. Na ecografia e exame clínico, ele tinha linfadenopatia generalizada e logo o cão desenvolveu sinais clínicos neurológicos, com diminuição da consciência, comportamento compulsivo, Red Press, que é um distúrbio telencefálico, e também tinha coagulopatia devido a trombocitopenia grave com aumento no tempo de coagulação. Em 24 horas houve progressão dos sinais, dos sintomas, né, dos sinais clínicos, com deterioração neurológica. Finalmente, a parada cardíaca com a reanimação mal sucedida. Os clínicos diagnosticaram, né, ou suspeitaram de distúrbio hemorrágico infeccioso ou encefalite imunomediada ou encefalopatia metabólica, como um principal diagnóstico diferencial para essa situação. A vacinação e a vermifugação desse animal estava em dia, tá? Então, aqui a gente tem os resultados dos exames laboratoriais dele, né? O exame laboratorial mostrou que ele tinha uma elevação de CK, né? Aumento de GLT e GTP, né? Não tem o disponível ácidos biliares. Ele tinha uma trombocitopenia grave, né? Estava girando em torno de 23 mil, onde a referência é 148 a 484 mil, né? Aumento de proteínas totais, e com as suspeitas foram realizados também diferenciais sorológicos para neóspora e toxoplasma, que resultaram negativo, parvovirose e angiostrongilose, que também resultaram negativo, tá? As alterações macroscópicas mais importantes que a gente vê, consegue observar que está descrito pelo colaborador, é que o fígado encontra-se moderadamente pálido, né, com aumento da quantidade, moderadamente pálido, ele está aumentado, né, evidenciado pelos bordos rombos, é um fígado maior, aumentado de tamanho, e ele destaca que tem uma quantidade de fibrina escassa, né, pela superfície, né. Tem várias rupturas secundárias aos traumas de ressuscitação, né, que resultou em hemoabdômen. Essas microfissuras, elas resultaram em sangramento e hemorragia. Não temos imagens, mas os baços e os nódulos linfáticos estavam bem aumentados, né? Os gânglios linfático mesentérico, eles estavam edematosos, a gente não tem essa imagem ao corte para estar demonstrando, mas a descrição é que eles estavam aumentados, e muitas hemorragias foram vistas nas superfícies de serosa, a exemplo dessa serosa, dessa alça que a gente está observando, que ela tem muitas petequias e equimoses e sufusões, né? Também tem edema severo, aqui também a gente tem essa imagem mostrando aqui a superfície do mesentério. Superfície do mesentério que está difusamente avermelhada, e a gente tem bastante hemorragia serosa. Nessa região, a gente tem os gânglios, os linfonodos mesentéricos, eles também estão todos aumentados, a gente não tem essa imagem dele ao corte, né? Relata que ele está
edematoso ao corte. Adicionalmente, a gente tem essa imagem da vesícula biliar, né, que a gente consegue perceber um aumento um espessamento dessa parede, né, e é tratado isso como edema e hemorragia de parede da vesícula biliar. Também relata que estava presente melena no interior das alças intestinais. Adicionalmente, no cérebro, a gente consegue perceber que existem pequenas hemorragias dispersas, né, pelo parênquima cerebral, na substância branca e substância cinzenta, e elas eram mais acentuadas. Aqui a gente vê um corte do núcleo de base, né, dos núcleos de base. A gente percebe que tanto na substância branca quanto na substância cinzenta, aqui existem bastante focos de hemorragia. A gente percebe que esse é um cérebro fixado já pela coloração. Se ele tivesse fresco, esses focos certamente estariam avermelhados, né? E essas alterações elas eram mais evidentes no tálamo e nos núcleos de base, tá? Na descrição microscópica, a região centrolobular amidizonal, a gente observa essas áreas de desorganização contendo grande quantidade de hemácias. São essas áreas de necrose de coagulação que estão evidenciadas pelas setas, né? Todas essas regiões aqui, né, são áreas de desorganização. Nesse aumento, a gente consegue perceber um pouco melhor essas áreas de desorganização, né, que elas são, aqui a gente tem uma veia centrolobular, e aqui a gente tem vários espaçoportes circundados em preto, e aqui marcado por essas linhas, a gente tem a região midizonal, e essa região mais próxima ao centro do lóbulo é a região centrolobular, então ela inicialmente foi reportada como uma necrose centrolobular amidizonal. No entanto, a gente vai discutir um pouco essa alteração, porque o agente causador disso, ele é um agente que ele pode se encontrar em qualquer lugar do fígado, infectar qualquer hepatócito. Então, apesar da predominância nessa situação ela ser centrolobular amidizonal, a gente pode ter essa necrose com um padrão muito mais comumente observado, um padrão multifocal aleatório. Tá ok? Aqui. Essas regiões são áreas de necrose de coagulação que são evidenciadas pela preservação da arquitetura celular. Porém, essas células elas estão mortas, né? Elas morreram abruptamente, e assim os hepatócitos eles são tumefeitos, eosinofílicos e circunscritos com fragmentos nucleares, né? E a gente consegue perceber aqui, ó, a comparação em verde dos hepatócitos normais dos hepatócitos que eles sofreram necrose abrupta, né? São necroses de coagulação, né? Citoplasmas retraídos, hipereosinofílicos com núcleos hipercurados, né? Eosinofílicos e picnóticos. Nessas áreas, a gente observa também a perda da arquitetura tecidual, né? Ela é bem presente aqui com acúmulo de eritrócitos, acúmulo de hemácias nesses espaços sinusoidais, tá? Isso se dá pela morte desses hepatócitos, que eles também servem como uma estrutura, né? Eles, além do tecido funcional, eles servem para garantir a estrutura tecidual, né? Eles que dão suporte para os vasos sinusoidais, e uma vez eles morrendo, acaba ficando um espaço a ser preenchido. Esses sinusoides que antes eram escorados nesses hepatócitos, agora eles são livres e eles acabam se tornando engurgitados pelos vasos sanguíneos, tá? Adicionalmente, quando a gente coloca num maior aumento, aqui a gente está num aumento de 63 vezes, né, ou 630, a gente percebe que hepatócitos, eles possuem dentro dos seus núcleos, né, um corpúsculo de inclusão intranuclear, que ele é dado como basofílico, né, pelo comentário do colaborador. No entanto, os comentários da Joint Pathology, eles trazem ele como eosinofílico,
um corpúsculo de inclusão viral é um acúmulo de proteínas, e a proteína a gente sabe que ela cora de eosinofílico na coloração de rutina de hematoxilina e eosina. Isso daqui, às vezes, ele pode ficar basofílico por artefato da coloração, mas frequentemente a gente vê ele como corpúsculo eosinofílico e não basofílico, como descrito pelo colaborador, tá? Existem nesses fragmentos aqui inúmeros corpúsculos de inclusão, e eles não são vistos só no interior de hepatócito, mas também em células de Kupffer, que são macrófagos presentes no fígado. Tá? Também são vistos com bastante intensidade em células endoteliais, as células que revestem os vasos sanguíneos. Esses corpúsculos de inclusão, então, eles são margeados por um halo claro, né? A gente consegue perceber aqui nos interiores, que marginaliza a cromatina. Adicionalmente, nos espaços sinusoidais, a gente consegue perceber moderada quantidade de linfócitos aqui nesses interiores de sinusoides dilatados. Também aqui tem na região capsular, tem uma grande área contendo um acúmulo de eritrócitos, né? Essa aqui é a região da cápsula e aqui é a região do parênquima. Essa região entre a cápsula e o parênquima, ela está completamente repleta de eritrócitos. Isso é uma hemorragia capsular que foi reportada secundariamente à ruptura do fígado devido à reanimação cardíaca, tá? Adicionalmente, foi realizada a coloração de imunohistoquímica, no entanto, a gente não tem essa coloração para estar mostrando para vocês, que foi marcado positivo em hepatócitos e células de Kupffer para o adenovírus. A gente vai estar discutindo a respeito desse adenovírus logo após a descrição. Então, o diagnóstico morfológico do colaborador ficou como necrose hepática multifocal midizonal acentrolobular grave, com amplos corpúsculos de inclusão intranuclear basofílicos. Vamos estar aqui falando um pouco a respeito dessa situação, a respeito desse vírus, né, que esse agente foi detectado. A família Adenovirides é uma família de vírus DNA não envelopado, né, que pertence ao gênero Mastadenovirus, tá? Esse gênero Mastadenovirus, ele possui dois tipos principais, né? E esses tipos, eles acabam infectando diversos tipos de animais. No entanto, eles têm uma característica diferente, tanto quanto na predileção das células que eles vão infectar, quanto na questão dos animais. Então, assim, o adenovírus canino tipo 1, ele é muito mais grave, né? E o adenovírus canino tipo 2, ele é um pouco menos grave e ele está muito envolvido com o trato respiratório superior, ao passo que o adenovírus canino tipo 1 está mais relacionado a infecções que envolvem lesões hepáticas e danos vasculares. Então, aqui, o adenovírus canino tipo 1, ele causa infecção em vários mamíferos, né? E não só em canídeos, mas também em mustelídeos e também é reportado em ursídeos. Tá? Em cães, ele causa aquela famosa hepatite infecciosa canina. E ele pode causar doença grave, que muitas vezes é fatais, principalmente em caninos jovens. Não só caninos, mas também os pertencentes a essas outras famílias, essas outras espécies relatadas, eles também causam esse tipo de doença, principalmente relatado em animais jovens. Esses sinais clínicos, após a infecção, eles são muito variáveis, mas frequentemente eles envolvem vômito, melena, febre, né? Pode estar também associado a dor abdominal. Isso se dá pelo fato da questão da contaminação, da infecção hepática, resultando em hepatite. Em alguns casos, sinais nervosos, neurológicos inespecíficos podem acontecer também. Mas também pode acontecer a morte aguda e ela não ser precedida de sinal clínico. Isso depende da severidade da doença. Em muitas espécies selvagens,
o adenovírus canino tipo 1 ele pode se dar de maneira generalizada, né? Principalmente como uma infecção subclínica. Mas também pode acontecer em forma episótica, que é quando tem vários animais afetados ao mesmo tempo, numa determinada área geográfica, né? A transmissão, então, aqui dessa doença, desse agente, aqui a patogenia, como que se desenvolve essa lesão, ela acontece principalmente pela via oronasal, como a gente descreve aqui. A partir de então, ele vai alcançando as tonsilas orofaríngeas, né, e ao desenvolvimento de tonsilite ou linfadenite, né, no linfonodo regional, né, os submandibulares e principalmente nas amígdalas, né, e aí nessa situação ele já pode ser acompanhado de febre. Esse vírus ele vai se espalhar pelos linfonodos, né, regionais, retrofaríngeos, às vezes pré-escapulares, e atinge a corrente sanguínea através do fluxo linfático e vai causar viremia entre 4 e 8 dias após a infecção, né, que é o famoso período pré-patente da infecção, né, já está causando a infecção, mas a replicação ela acontece e a viremia acontece de 4 a 8 dias. Na fase seguinte, os alvos principais são as células do parênquima hepático, né, os hepatócitos e células de Kupffer predominantemente, né, e as células endoteliais, né, e as células endoteliais, ela não tem um órgão específico, ela está em todos os órgãos, em todo o sistema, então todo o organismo do animal vai ser acometido. Nessa situação, vai ter a replicação viral, e isso implica em lesão celular. Então, todos os sinais clínicos eles podem estar relacionados a isso, que a gente vai observar. A necrose hepatocelular ela acontece por volta do dia 7, após a infecção, né? Isso em trabalhos experimentais, né? Que é onde a gente consegue estar avaliando esse tipo de situação. As lesões em outros órgãos são principalmente secundárias à lesão vascular, né? Resultando em hemorragia e edema como as principais alterações observadas. Como a gente está falando de uma lesão vascular generalizada, a gente tem lesão contínua no endotélio. E assim, essas lesões contínuas, elas geram um quadro de tentativa de reparação tecidual, né? Então, em um estágio posterior, pode acontecer, e é muito frequente isso também, a coagulação intravascular disseminada, a CID, né? E isso é causado pela lise das células endoteliais, que ativam a cascata de coagulação, resultando em agregação plaquetária, tá? Então, isso causa um aumento dos consumos de fator de coagulação. E aí as plaquetas, elas vão acabar diminuindo, todos os fatores vão acabar diminuindo e vai resultar em uma situação chamada coagulopatia de consumo, né? Ou então a síndrome da desfibrinação, que são os principais nomes dados a esse tipo de alteração. Então, vários sistemas e órgãos podem ser afetados, incluindo fígado, rim, linfonodo, timo, serosa gástrica, né, e envolvidos com as lesões vasculares, pâncreas, tecido subcutâneo, né. O edema da vesícula biliar, para esse tipo de situação, ele pode ser muito proeminente, né, é uma alteração muito clássica, que frequentemente é visto nesses casos de infecção do adenovírus, então chama bastante atenção para a gente e provavelmente é devido a um edema da permeabilidade vascular nessa região, né? Esse edema da vesícula biliar, pessoal, ele é considerado um sinal patognomônico, né, durante a necrópsia. Quando você acha ele, você já não fica com muita dúvida que pode se tratar de infecção por adenovírus, né, hepatite infecciosa canina. Lesões no sistema nervoso central, eles podem ser imperceptíveis, nem sempre você vê essas questões das lesões vasculares, né? E uma coisa importante que a gente tem que notar é que, assim, durante a fase de convalescência, que é a fase de recuperação do animal, que acontece dos 7 aos 21 dias após a infecção, os animais que não morrerem, eles vão entrar em convalescência, em recuperação, e pode ocorrer a deposição de imunocomplexo, né, que aquele imunocomplexo é a formação de antígeno-anticorpo, e aí eles vão acabar se depositando em alguns locais, né, predominantemente na córnea, né.
E aí, o que acontece? Você vai ter a fixação do complemento e isso vai desenvolver uma ativação de neutrófilos, causando hipersensibilidade do tipo 3. Né? Então, um processo inflamatório mediado principalmente por neutrófilos, claro que vai ter outros tipos de células envolvidas, mas principalmente por neutrófilos, e aonde esses complexos, esses antígenos anticorpos se depositam, a intensidade da inflamação vai ser maior ainda. Então, as proteases neutrofílicas, nesse sentido, vão causar degeneração hidrópica do endotélio, além das alterações que a gente já mencionou a respeito das lesões vasculares. Vai ter, então, a contribuição de agentes de proteases de neutrófilos ativados naqueles locais. Secundariamente, essas lesões, se há deposição de imunocomplexo, né, no globo ocular, no olho, em determinados locais do olho, vai ter também edema corneano. E aí essa lesão mediada por neutrófilos, ela vai causar uma alteração significativa que pode variar de intensidade. Quando ela é muito intensa, quando o animal ele entra na fase de convalescência dessa situação do olho, ele pode desenvolver fibrose e aí pode desenvolver alterações permanentes, né, para o resto da vida, que é aquele famoso olho azul, né? Então, assim, o fluido intersticial ele causa deformações da fibra de colágeno, esse edema ele causa deformações da córnea, criando um aspecto branco-azulado. Esse mesmo mecanismo acontece em cães que são vacinados com vacinas vivas atenuadas, né? Cerca de 6 a 7 dias após a vacinação. Né? Uma vacina que foi bastante questionada já e pode resultar nesse aspecto de olho azul devido a esse mecanismo também, tá? Em alguns casos, a inflamação prossegue e causa ceratite intersticial e fibrose permanente, causando esses danos que a gente acabou de comentar. Junto com o edema de córnea, pode acontecer, então, o veite anterior e essa formação de imunocomplexos, elas se depositam principalmente nas extremidades vasculares, né? E o principal órgão acometido nessa situação são os rins, que dá origem à glomerulonefrite, que pode ser intersticial ou membranosa, né? E aí pode acontecer devido a esse processo de hipersensibilidade do tipo 3. Para encerrar, então, vamos falar um pouco do adenovírus canino tipo 2, que ele causa uma infecção limitante ao trato respiratório superior, tá? Ele é um pouco mais tranquilo, e ele faz parte da etiologia da traqueobronquite infecciosa canina, a famosa tosse dos canis, né? E uma coisa importante da gente estar ressaltando aqui, que ela é utilizada para a realização da vacina, para a confecção das vacinas para o adenovírus canino tipo 1, visto essa proximidade muito, muito ampla entre eles, essa proximidade entre esses vírus, e aí a reação do anticorpo ela é cruzada e confere uma boa imunidade para o adenovírus canino tipo 1 também. Beleza, pessoal? Vamos passar para outro agente.